Nossa, eu não parei de pesquisar sobre o nosso último papo. Você sabia que dentro da Guerra Mundial tiveram muitas batalhas? Eu nunca tinha parado pra pensar se houve revoltas também, ou se os fascistas achavam que estavam fazendo uma baita revolução. E aí também Mate, calma, Mate. Temos alguém bem animado, hein? Mas acho que antes de chegar chegando com todo o conteúdo, nós temos que nos apresentar, não? Que tal, inclusive, relembrar o nosso tema? Ai, Gabi, verdade. É que faz todo sentido e eu sempre me esqueço dessa parte. Eu fiquei tão animado com isso. Mas, galera que nos ouve, no último episódio a gente falou sobre algumas diferenças entre guerra, batalha, revolução e revolta e por que saber a diferença dessas palavras é tão importante para aplicar o conceito. Agora, que tal a gente entender isso no contexto, mas falando dela, a Segunda Guerra Mundial? Eu amei, tô contigo nessa, hein, Mate? Então vamos nos apresentar, né? Vai que tem alguém chegando agora. Eu sou a Gabi. E eu sou o Mate, e tá começando mais um episódio do Um Dia Pode. Um dia. 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 Um dia pode! Bom, Mate, então hoje vamos entender aqueles conceitos dentro de um contexto da Segunda Guerra, não é? Quais são os contextos mesmo? Revolta, revolução, guerra, batalha, é isso, não é? Exatamente, Gabi. Lembra que guerra e batalha são diferentes, certo? Então, dentro da Guerra Mundial, que envolveu países como Alemanha, Itália e Japão, que eram do bloco eixo, era assim que eles são chamados historicamente. E países como Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos no bloco aliados. Ou seja, estamos vendo que... Tem países diferentes envolvidos e o conflito era político e diplomático, além de envolver também forças armadas, né? Então, se configura como guerra por isso. Isso mesmo. Eita que a sua memória e a atenção estão muito boas. Você aprendeu mesmo tudo que a gente conversou no episódio passado. E aí, dentro da guerra, houve inúmeros conflitos físicos, ou seja, conflitos entre forças armadas. Imagina tudo isso... Né? E olha só, como eu disse no episódio passado, eu não sou lá essas coisas em história e em geografia, hein? Mas aqui somos todos alunos, Gabi. E aluno tem dessa de preferir uma disciplina aqui e ali, mas tudo bem. Vamos lá. Você sabia que a Segunda Guerra Mundial aconteceu em 9 frentes de combate? Meu Deus, eu não sabia mesmo. Mas imagino que seja justamente por isso que é a Segunda Guerra Mundial, com foco no Mundial, já que teve tanta frente de combate assim. Isso quer dizer que os países nesse mundão todo estavam envolvidos e sendo alvos, né? Isso mesmo. Aliás, lá nas nossas mídias vão ter alguns conteúdos para ajudar os nossos ouvintes a ficarem por tudo do que aconteceu. Mas essas 9 frentes eram as seguintes, e aí eu quero saber se você tá boa de matemática. A gente tinha a frente africana e frente oriental, que teve aí por cerca de 56 batalhas. A frente do Mediterrâneo, 40 batalhas. A frente do Ocidental, 109 batalhas. A frente do Atlântico, 25 batalhas. A frente Oriental, com 167 batalhas. A do Oceano Índico, com 10 batalhas. A do Oceano Pacífico, com 104 batalhas. A China, com 16 batalhas. E, por fim, o Sudeste Asiático, com 55 batalhas. Tudo isso, Gabi, entre 1939 até 1945. Pera aí, Mate, que eu vou pegar a calculadora aqui para somar. Então você tá me dizendo que em 6 anos foram registrados mais ou menos 500 batalhas, Mate? Exatamente, Gabi. Você consegue imaginar tudo isso? Caramba, eu realmente não consigo dimensionar tudo isso. E uma guerra exige muito de cada país envolvido. Vários tipos de recursos financeiros e humanos. Além de todas as vidas envolvidas, sabe? As dos soldados que vão para a guerra, quantas pessoas, aquelas que nem estão na guerra, mas moram nos países que sofreram bombardeios, como no caso dos bombardeios nazistas. A Segunda Guerra Mundial é a de Hitler, não é? A que aconteceu o Holocausto? É, Gabi. Infelizmente, o Holocausto marcou para sempre e negativamente a história da humanidade. Foi um grande extermínio de um grupo com base na crença de que haveria grupos superiores a outros. Acho que a gente já ouviu falar sobre essa história, né? E no Holocausto morreram mais de 5 milhões de judeus nas mãos das tropas nazistas e nos campos de concentração.
é um episódio triste que nunca mesmo devemos esquecer. Lembra que a gente falou da diferença entre revoltas e revoluções? Lembro sim, Mati. Falei até que isso tinha revolucionado a minha vida. E imagino que, por exemplo, muitos dos judeus que foram sequestrados e presos em campos de concentração também devem ter se rebelado e iniciado revoltas, não é? Exatamente. E a gente tem uma revolta que ficou bastante conhecida, a revolta de Sobibór, que era o nome de um campo de extermínio localizado na Polônia. E essa revolta ela ocorreu em 14 de outubro de 1943. Guardas alemães e ucranianos, olha a Ucrânia aparecendo de novo nesse podcast, a gente não para de falar da Ucrânia, gente. Então se você não ouviu os episódios anteriores, corre lá depois que acabar esse pra ouvir, porque a gente já falou muito da Ucrânia nesse podcast aqui, hein? Abriram fogo, né? Contra os prisioneiros ali. Os guardas alemães e ucranianos abriram fogo contra os prisioneiros que precisaram fugir pelo campo cheio de bombas dos arredores. E nessa revolta, cerca de 300 pessoas aprisionadas conseguiram fugir. Eu sempre imaginei mesmo que houvesse resistência por parte dos judeus, já que quando povos são alvos de perseguição e exploração, eles costumam sempre se organizar para resistir. É uma estratégia de sobrevivência, não é? Exatamente. Por exemplo, entre 1941 e 1943, movimentos judaicos de resistência contra os nazistas foram criados em cerca de 100 guetos. E para os nossos ouvintes ficarem informados, gueto também é utilizado para designar qualquer estilo de vida ou de existência. Gueto é formado por um grupo minoritário de pessoas que acabam se unindo devido às circunstâncias sociais e econômicas. Nesse caso, os judeus eram esse grupo. E mesmo que soubessem que as revoltas não conseguiriam deter os nazistas, esses movimentos de resistência, eles acreditavam que organizá-las e pensar em fugas era importante na luta maior contra a Alemanha nazista. Ou seja, é a aplicação daquele conceito de revolta que estávamos falando no último episódio. Sim, e eles sabiam que os efeitos provavelmente iriam ser locais e não iriam provocar uma mudança tão transformadora em toda a parte, que estava acontecendo a guerra, mas poderiam ajudar algumas pessoas a fugir e, quem sabe, contribuir com forças maiores para acabar com o nazismo. Eles sabiam que eram revoltas e não revoluções. Gabi, acho que ser professor é isso, não é? Aprender sempre. Lembro que mais cedo você falou que não gostava de história e geografia ou que não era muito boa e lá essas coisas. E olha você aqui, entendendo tudo, explicando tudo para os nossos ouvintes, isso é muito bacana. Então segura essa aí, Mati. Pensei aqui em um exemplo de revolução e a gente tem a Revolução Industrial. Foi bastante marcante porque houve desenvolvimento da máquina a vapor, que aproveita o vapor da água aquecida pelo carvão para produzir energia e reverter em força para mover máquinas. Isso foi totalmente transformador e mudou como os produtos eram feitos antes, não é? Aí eu gostei de ver, hein, Gabi? Você tá demais. No último papo, eu citei a Revolução Francesa e agora você nos enriquece com mais esse exemplo. Muito legal. E eu queria aí citar só mais uma revolução super importante que é pouco falada ou conhecida, já que a gente tá falando desses movimentos de resistência contra a ordem que estava no poder. Fala, Mati, que eu quero saber e vou anotar aqui para depois buscar mais detalhes. É alguma revolução que buscou a libertação de algum povo? Com certeza. A gente está falando aqui da Revolução Haitiana, que foi a primeira grande rebelião de escravizados e negros libertos, que aconteceu na colônia francesa de São Domingos a partir de 1791 e que deu origem à independência do Haiti. Mas esse papo fica para qualquer outra hora aí nos nossos intervalos, quem sabe? Eu vou cobrar aí, Mati, que eu quero muito saber mais sobre isso. Mas e vocês, galera? Gostaram desse episódio? Comenta lá no nosso Instagram, @umdiapod, sem E ou I no final, e segue o nosso TikTok também. Até a próxima, #partiu! Tchau, tchau! Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia pode.